Vamos lá. Hoje eu vou te explicar como eu tenho usado os meus caderninhos para organizar toda a minha vida de maneira offline, ao invés de continuar dependente de celular ou computador ou qualquer coisa que me coloque no mundo online para me organizar. Por quê? Porque eu comecei a fazer isso sei lá, agora, 1 ano atrás, alguma coisa assim, talvez um pouco mais, um pouco menos, porque a internet está me deixando muito distraído. Eu entro no celular para ver agenda, quando eu vejo eu já estou no Instagram, rolando feed, perco mais 15 minutos da minha vida. Eu vou no computador para ver alguma coisa, mas aí eu tenho 20 abas abertas que eu quero mexer, e aí eu boto uma música no YouTube, e quando eu vejo já estou vendo um vídeo, e aí já era também, desandou. E eu pensei, cara, eu vou começar a me organizar offline, e eu vou ver o que acontece. E a primeira coisa que eu fiz, eu vou tentar falar na ordem cronológica que eu fui aprendendo, ou inventando a minha metodologia de organização, né? Primeiro que eu comprei vários cadernos. Então eu tenho 1, 2 e aqui dentro tem mais 2. Então eu tenho 4 cadernos aqui na minha mão que eu estou usando atualmente. E aí a primeira coisa que eu fiz foi, um caderno, ele vai servir para todo tipo de anotação que eu tenho que fazer ao longo do dia. Então, tudo que eu vejo que é uma tarefa, que é algo a ser feito, enfim, qualquer informação que surge, fica nesse caderno. Então eu tenho aqui, por exemplo, subir vídeo 502 no canal, que é o vídeo que eu gravei antes desse, e eu ainda não consegui subir ele no canal porque aqui não tem internet. Aqui antes tem o planejamento da minha imersão, e se você fosse olhar esse meu caderno, você veria que são completamente aleatórias as anotações. Por quê? Porque é como se fosse um brain dump. Ele é a minha caixa de entrada. Qualquer nome que você dê para esse lugar onde você simplesmente joga todas as ideias e você não se preocupa com a ordem ou com a beleza da coisa. Então esse é o primeiro caderno, ele é o que eu mais uso no dia a dia, e ele serve para eu poder ir esvaziando a minha cabeça mesmo. Porque antes eu ficava tentando esvaziar a minha cabeça no Notion, mas eu tenho uma sensação de que existe o mesmo problema no Notion que eu tenho com o Kindle. Porque é o seguinte, tem um livro que chama O Cérebro no Mundo Digital, que a Marianne Wolf escreveu, é uma neurocientista, e existe um momento em que ela faz uma entrevista ou pega uma pesquisa de algum outro cara, que eu não me lembro quem que é, e ele diz o seguinte, que o problema de você ler online é que você está lendo sempre a mesma página, ela não tem uma posição geográfica. Então, assim, o livro, você vai ler o livro, bom, tem a informação que está no começo, tem a informação que está no meio, tem a informação que está do lado esquerdo, a outra que está do lado direito. No computador não existe isso, é sempre uma página e ela está ali, entendeu? Então você perde um pouco dessa espécie de, eu vou chamar assim, é um nome errado, mas funciona, memória geográfica. E eu tenho a sensação de que para as anotações acontece a mesma coisa. Como eu estou anotando num caderno, parece que eu tenho uma noção muito maior quando eu vou recuperar algo de onde mais ou menos eu tinha anotado. E isso parece que contribui para a minha memória, de alguma forma que eu não sei explicar direito por quê. Então eu uso esse caderno ao invés de usar o Notion, e também porque o Notion estava lá no computador, e no computador eu me distraio muito rápido e por aí vai. E encontrar as coisas também não estava muito agradável. Pô, às vezes eu esquecia onde eu anotei, onde ficou a página, então eu tinha que ficar procurando a página, enfim. Agora, aqui no caderno isso não acontece muito. Por quê? Porque eu desenvolvi um próximo sistema. Quando eu estava só com esse caderno, algumas coisas ainda se perdiam e eu acabava não fazendo elas. Aí eu desenvolvi um outro sistema. Eu comprei este... Não vai dar pra ver, a câmera tá meio longe, eu não consigo mexer nela. Mas aqui dentro desse, eu tenho 2 caderninhos bem fininhos. Então eu tenho um caderninho e 2 aqui. Eles são bem fininhos, esses daqui. Eles não são um caderno de 100 páginas, eles devem ter umas 50, alguma coisa assim. E qual que é o objetivo? Cada um deles é para uma coisa diferente. Então eu tenho um deles que é um caderno de ideias para vídeos e outro que é um caderno do trabalho. Então tudo que eu anoto aqui, que eu vou jogando fora da minha cabeça, os principais usos das coisas que eu anoto, ou são tarefas do trabalho, ou são ideias de conteúdo, curso, aula, vídeo, texto, post, enfim. Então acabou que eu percebi que a melhor coisa que eu podia fazer era criar 2 categorias simples. Tarefas do trabalho, ideias para gravar vídeo, esse tipo de coisa. Isso é muito bom, porque agora eu tenho
todos os dias, se eu não tô com esse daqui em mãos, eu só tô com esse, eu passo daqui para cá o que fica de relevante no fim do dia. Eu olho de novo, isso aqui já foi resolvido, isso aqui não foi, isso aqui vai para cá, isso aqui vai para lá. E eu organizo aqui. E aí, eu também, depois de um tempo, eu desenvolvi um sistema muito avançado para saber que tarefas eu já tinha cumprido, que tarefas ainda tinha a cumprir. E o sistema é, cara, assim, uma técnica, assim, moderna demais, bem avançada, que é riscar o que foi feito. Então, nesse caderno, eu tô cheio de coisa riscada. E aí, tudo que tá riscado foi feito. Tudo que não foi feito, simplesmente não tá riscado. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa que uma demanda aqui, que está anotada no começo desse caderno, ele é novo, eu já usei esse tanto, e é uma demanda que eu fiz para uma pessoa. Só que ela ainda não terminou de fazer, porque é uma demanda complexa, então eu não risco. E aí o que eu faço? Começo o meu dia de trabalho, eu vou folheando as folhinhas desse caderno para ver o que eu tenho que fazer. E eu paro de tentar, ao invés de tentar ver tudo que eu tenho que fazer do começo ao fim, eu vou folheando e quando eu bato o olho numa coisa que eu não fiz, e dá para ser feita, eu faço ela imediatamente. Então, ao invés de tentar passar pela lista inteira e reconhecer ela, eu simplesmente abro isso aqui todo dia. Nossa, tem muito pernilongo aqui, você não está entendendo. Eu simplesmente passo por essa lista aqui e eu vou fazendo as primeiras coisas que eu encontro, que não foram feitas ainda. Então, a minha forma de cumprir tarefas ficou simples. Eu pego o caderno daquilo que eu quero cumprir. Então, agora é hora de trabalho, eu quero fazer as coisas do trabalho. Eu abro o caderninho do trabalho. Agora eu quero gravar um vídeo, eu abro o caderninho de ideias. E eu poderia ter outros, se eu quisesse, mas eu não senti necessidade de ter outros até hoje para essa organização. Eu poderia ter um caderno que fosse uma agenda, mas eu também ainda não consigo fazer isso, porque a minha agenda é o único aspecto que tem que permanecer online, porque tem mais 3 pessoas que têm acesso à minha agenda e precisam marcar compromissos nela. Então, essas pessoas precisam marcar e desmarcar compromissos por mim. E aí não dá, tem que ser uma agenda online. Mas se eu não tivesse a necessidade disso, eu provavelmente já teria trazido a minha agenda para um caderninho. Inclusive eu já tô com uma agenda em casa. Você me desculpa, me deu uma canseira na garganta de tanto vídeo que eu gravei hoje. Aí nós vamos para um outro caderno que eu tenho, que esse daqui é o meu caderninho dos diários, vamos chamar, o nome foi usurpado do seu bom uso pelas pessoas, mas o diário da gratidão, onde eu escrevo as coisas pelas quais eu sou grato. Aqui tem os meus pensamentos, as minhas conversas que eu tenho às vezes com Deus. Eu tenho um caderninho, que ele é o caderninho que se um dia eu morrer ou alguém encontrar, ele vai ter a minha vida e vai ser muito interessante caso a pessoa se interesse pela minha vida. Eu não tenho nenhum problema com uma pessoa que, sei lá, tipo a minha esposa encontrar o meu filho, eu acho que isso vai ser até legal. Eles vão entender mais sobre mim se eles lerem isso daqui. Então eu acho que esse caderno vira, inclusive isso, ele vai virar uma espécie de recordação de mim para um dia que eu for embora, eu morrer, alguém que me ama ou sente saudade descobrir mais coisas que eu pensava, como era a minha cabeça, quais eram os dramas da minha vida. Então eu sempre coloco a data e eu normalmente coloco o período em que o caderno foi escrito, que aquele texto foi escrito, se é de manhã, de tarde ou de noite. Aí eu fui criando nomes. De manhã são as morning pages. Morning pages é um exercício que existe real, mas eu só dou nome quando eu escrevo de manhã, chama morning pages. Quando eu escrevo no fim da tarde, assim, eu chamo de sunset. Sunset thoughts. São os pensamentos do pôr do sol. E quando eu escrevo de noite, eu chamo de night shift. Porque eu botei tudo em inglês? Sei lá, frescura. Mas eu criei esses 3 nomes, então quando alguém for ler isso daqui um dia, quando eu quiser revisitar, vai estar lá. Ah, isso aqui eu escrevi no dia 12 de janeiro de 2025 de manhã. Isso aqui eu escrevi no dia 13 de fevereiro de 2024 à tarde. E a intenção desse caderno é simplesmente eu conseguir refletir sobre as coisas da minha vida. Eu conseguir pensar sobre o que mais importa. Desde que eu comecei a escrever num caderno os meus pensamentos, os meus dramas, as minhas ideias, eu percebi que isso aqui não é um pernilongo, né? Ele não é um mosquitinho que pica, agora que eu vi. Desde que eu comecei a fazer isso, eu
eu percebi que clareou muito o meu pensamento e eu mais rapidamente fui percebendo onde eu tô certo, onde eu tô errado, o que tá confuso, o que já tá claro. Então, esse é o caderno mais importante de todos para mim. Inclusive eu tenho 2 lapiseiras aqui porque eu costumo deixar cada uma num caderno para eu não ter nem a desculpa de não ter lapiseira para escrever. Então eu já deixo ela aqui, eu já escrevo na hora que eu preciso. E isso me ajudou muito a desviciar do celular. Então acho que eu voltei a produzir conteúdo no Instagram semana passada. E por quê? Eu tô fazendo um teste para ver se eu ainda, quando eu abro o Instagram, eu ainda continuo viciado, mas boa parte do que tá me ajudando a não estar no celular, no computador, viciado na internet, tem sido esses cadernos. Tem sido o fato de eu conseguir, eu ter criado o hábito de escrever o tempo inteiro e hoje eu não me imaginar mais vivendo sem esse negócio. E isso, escrever à mão num caderno em branco, que não tem nenhuma distração, por mais óbvio que seja, é um exercício que ele vai colocando a gente numa velocidade normal de novo. Porque a minha opinião é que a gente vive numa velocidade que não é humana. Ela é desumana, sobre-humana, qualquer nome que não for, que significar isso não é humano. Eu me lembro que quando eu era pequeno, o meu pai é corretor de seguros. Então meu pai mandava seguros por fax. E o cliente recebia o fax, ligava para ele, sei lá o quê. Então tinha uma certa lentidão no processo. E quando a tecnologia começa a aumentar, um dos argumentos da vantagem tecnológica é que tudo vai ficar mais rápido, logo, você fazendo algo mais rápido, você vai ter mais tempo para fazer outras coisas. O que, na minha opinião, está acontecendo? Com tudo mais rápido, todo mundo está com mais pressa, então você não está tendo mais tempo. Você está tendo menos tempo porque você tem que fazer muito mais coisas do que antes. A quantidade de coisas que você tem que fazer, ela aumentou desproporcionalmente porque a tecnologia ficou muito melhor e a informação vai e volta muito mais rápido. Então agora, um cliente do meu pai, ele quer o seguro cotado rápido no WhatsApp, ele vai responder no WhatsApp, ele espera que meu pai responda logo. O WhatsApp para mim criou esse comportamento que ele é muito anormal, de eu querer que você me responda muito rápido e eu achar que existe um problema se você não me respondeu rápido. Então muita gente vive assim. Então o avanço tecnológico está aumentando muito a velocidade de comunicação. Isso tem muitos pontos positivos. Mas um dos pontos negativos que eu vejo é isso. Agora a gente está numa velocidade tão alta que a gente já não consegue mais pensar direito. E a gente está cansado. A gente está cansado para pensar, a gente está distraído, a gente se distrai muito mais rápido porque a gente só quer, parece que uma fuga dessa velocidade. Só que a fuga da velocidade acaba sendo mais velocidade. Então você vai pro feed do Instagram porque você está cansado do trabalho, só que você fica igual um vegetal, rolando ele para cima, vendo um monte de vídeos de 30 segundos. E quando eu comecei a escrever nos caderninhos, isso não é efeito imediato, mas o tempo foi passando, e eu fui começando a aceitar viver mais lentamente, um ritmo mais tranquilo, uma vida mais leve, e eu fui me habituando a isso. E eu acho que essa é uma das grandes vantagens que eu encontrei, porque isso acalmou a minha cabeça. Isso tem acalmado os meus pensamentos, a velocidade dos pensamentos, o barulho interior, e isso tem sido muito bom para a minha vida como um todo, para os meus relacionamentos, para as minhas decisões nos negócios. E eu acho que serve como um ótimo argumento final aqui desse vídeo, para que você comece também a escrever com papel e caneta, ou um lápis, uma lapiseira, enfim, num caderno, numa folha em branco, e saia um pouco das telas. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa teu comentário aqui o que você pensa. Tamo junto. É nóis!